Nós tivemos essa primeira série de palavras sobre missões e queremos encerrar hoje. A palavra do centro nos motiva que todos nós precisamos saber disso. Mas não basta saber, é preciso falar. Todos precisam saber, todas as pessoas do mundo precisam ouvir, mas alguém tem que falar. E de acordo com o texto dessa noite de Atos 3, de 1 a 12, queremos ver uma obra feita pelos apóstolos do Senhor, por mim intitulada Uma Missão Completa. Uma missão completa. Vamos abrir o nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 até o 12º. Minha versão é a revista e atualizada. Mas vamos acompanhar. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, e o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber uma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de salto se pôs em pé, aleluia. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, amém. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo aquele que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Oremos mais uma vez. Pai de amor, Tua palavra é poderosa, nós necessitamos, clamamos, imploramos pelo Senhor. Aviva essa palavra, crava em nossa mente e coração, e faça florescer, brotar, frutificar em nome de Jesus. Que não seja apenas ouvir, mas seja o crer, o avivar e o praticar. Fala conosco, porque eu creio, essa é a Tua palavra, é o que o Senhor reservou para nós nessa noite. Eu preciso de Ti, para ouvir a Tua voz, clamar, dirigir ao Teu povo, e o Teu povo também precisa do Senhor, ó Espírito Santo de Deus, para convencer, para moldar a mente e o coração. Não sou eu, mas é o Teu Espírito que fala comigo e com a Tua igreja nessa noite, poderosamente, Jesus. Fala, molda-nos, mova-nos, impulsiona-nos para a Tua obra em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, nesse texto, capítulo 3 de Atos, está um texto onde os apóstolos agora já não estavam mais gozando e tendo a poderosa presença física do Senhor Jesus. Ó, subiu. O Senhor Jesus foi para a glória, assentado à direita do Pai, governando e atuando agora nas nossas vidas de uma maneira diferente, não ali, carne e osso, porque Ele havia morrido e ressuscitado. E eu fico pensando que essa fase da igreja, deve ter sido esquisito, né? Acostumado com Jesus fazendo tudo. Precisava de pão, puf.
Saíram no barco e o negócio da tempestade, além do homem andar por cima da água, ainda acalma o mar. E o povo tudo chacoalhando as pernas de medo, achando que era fantasma. Jesus fazia tudo por eles, orientava, ensinavam. E eles estavam sendo pastoreados diretamente, discipulados pelo seu Senhor e pastor. De um certo lado, isso era muito cômodo, maravilhoso, indiscutível. Quem não queria estar lá, né? Eu queria. Quem não queria estar no meio dos apóstolos, dos discípulos? Meu Deus, que coisa linda. Mas, irmão, Jesus não está mais fisicamente. Vem então uma nova fase na vida da igreja. O Pentecostes, do capítulo 2. Passou aquele dia maravilhoso, aquele negócio difícil de narrar. Línguas, ventos, rajada de vento, línguas de fogo, falar em outras línguas, ouvir em outras línguas, alguns assim eu acredito, não só falar como ouvir. E aí a igreja é reanimada, reavivada, porque ela estava triste. Jesus não está mais aqui. Jesus não está mais aqui, o que há de ser de nós? Nós vamos apanhar feio desses romanos, esses soldadinhos de chumbo vão arrebentar com nós, acho que nós vamos picar mula. Mas Deus não se esqueceu, né, gente? Deus não se esqueceu. Envia o teu Espírito Santo, aleluia. E a igreja caminha, e a igreja vai adiante, mas agora, com uma nova maneira, através da ação do Espírito Santo. E você está vivendo este momento hoje, amém? Jesus não está aqui, e daí? Fisicamente falando, né? Jesus não está mais aqui, mas também não estava nesse dia de Atos 3. Mas quem está agindo em Atos 3, está agindo no meio da sua igreja hoje, amém? É o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, quando eu vejo os apóstolos atuando no meio do povo, eu fico pensando, e nós? Havia um homem coxo à porta da igreja. Alguns anos atrás, e eu já fiz um outro sermão em cima desse texto, uma visão um pouco mais diaconal. Hoje eu estou usando esse texto com uma visão um pouco mais missionária. E esse texto, quando a gente vê um homem sendo levado a pedir esmola num templo, uma igreja que tem uma pessoa mendicando na porta, isso não fala no teu coração nada? Isso não mexe com você? Você vem todo bonitinho, engomado para a igreja, com o seu carrão novo e bonito, e vê um mendigo sentado na porta esmolando. Isso não move teu coração, não? A gente fala muitas vezes que a televisão hoje nos deixa insensíveis, porque a gente vê tanto crime, tanta coisa feia. Liga nos programas de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, nos canais aí, é só propaganda de roubo, assalto, estupro, né? Só coisa feia, assassinato, homicídios à vontade. Aí você vai ficando cauterizado, né? Vai ficando tudo comum. E parece que essa igreja achou comum ver um mendigo na porta da igreja pedindo uma moedinha, pedindo qualquer coisa. O que nós devemos fazer, povo de Deus, diante de uma crise social e de uma crise na pregação da palavra? Eu estou usando aqui o símbolo da nossa igreja presbiteriana independente, os dois símbolos, Secretaria de Evangelização e Secretaria de Diaconia, porque para mim uma missão completa se faz das duas maneiras. Você tem que usar a diaconia e a evangelização, a pregação da palavra e a mão estendida, o colo, o seu carro. Não, pastor, peraí, eu posso pregar, levar você também, mas meu carro não empresto não, né? Eu não entro na terra nem a pau.
Tem gente que se converte e o carro não, mas tudo bem, fica para um outro assunto. Irmãos, a missão integral é assim, diaconal e evangelizadora. Mas nós vamos para o nosso texto. Vai lá no verso 1. Uma missão completa, uma missão integral, começa quando uma igreja mantém uma vida de oração. Os homens já estudaram na escola dominical sobre a oração, as mulheres também. E eu já falei, oração é bom estudar, mas melhor ainda é praticar. Semana que vem nós temos a campanha 24 horas de oração. Você que já estudou bastante de oração, quero ver se você aprendeu. O melhor da oração não é estudar, o melhor da oração é praticar. E esses irmãos, esses discípulos, esses apóstolos e a igreja daqueles dias, mesmo na cultura judaica, tinha uma vida de oração para nós copiarmos. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a hora nona. E o que tem aí, então? Os judeus no período do exílio determinaram haver 3 orações em substituição aos sacrifícios. Pensa aqui comigo, lá na Babilônia, no Antigo Testamento ainda, eles estavam no exílio, estavam na Babilônia, longe de sua terra, longe do seu templo, longe de praticar os sacrifícios com o cordeiro, com o novilho, não podiam fazer isso, não tinham acesso a isso. Eles falaram, então nós vamos mudar o negócio, vamos estipular 3 momentos de oração, para que a gente não largue o nosso Deus, para que a gente esteja em oração diante do nosso Deus. Se não podemos fazer a nossa oferta, sacrifício, mas nós não vamos deixar de estar na presença de Deus. E eles então colocaram esses 3 períodos de oração. O último aqui está sendo sacrificado pelo painel, mas quem depois estiver me ouvindo na internet vai ter ele na tela inteira. Na língua hebraica, Shacharit é a oração da manhã, do amanhecer. Minchá é o da tarde. E Mariv da noite ou do pôr do sol. Esses 3 períodos de oração. Quantas vezes por dia você ora? Alguns malemar antes de dormir, e às vezes já babando no travesseiro. Das orações que nunca tem um amém final. Por que oração não tem amém? Porque dorme. Isso mesmo. Dorme e não dá tempo de falar amém. Dorme antes. Irmãos, eu já orei na cama. Já dormi também. Porque eu sou gente, né? Como vocês. Os erros seus também são os meus. E a gente aprende assim. Errando. Então, não faça mais isso de orar deitado. Vá de joelhinho do lado da cama, gente. São disciplinas, atitudes que nos ajudam. Ore em pé andando. Quem me vê nas vigílias, aqui principalmente na igreja, quando eu não estou com o violão na mão, eu estou andando, para me manter desperto. Acordado, Senhor, ora, andando, ande na tua casa, tranque o quarto, não é a tua sala secreta de oração, só está você e Deus. Qual é o teu problema? Pode orar de camisola, irmão, pode orar com aquela cerolão, não tem problema não, só você e Deus. Qual o problema? E a oração prostrada, anda no seu quarto secreto, você e Deus, mas não deita não, que se deitar, vai ficar sem um amém, de joelho ou andando, para manter desperto. Meus irmãos, de manhãzinha, ao amanhecer, à tarde e ao pôr do sol, esse povo orava. E ali o texto diz, nas contas romanas, o dia começava no nascer do sol, portanto, a hora nona era cerca de 3 horas da tarde ou 15 horas. Quando que aconteceu esse fato? Aconteceu no período da oração da tarde, do meio da tarde às 3 horas da tarde. Esse povo foi orar.
Então o texto se encaixa com o mesmo período cultural. Eles foram orar, era de costume. E é interessante que você vê lá no texto de Jesus no Getsêmani, e Jesus foi orar como de costume. Eu gosto dessa frase. Ele foi orar como de costume. Por que Jesus foi orar de costume? Tanto Jesus como os apóstolos, agora depois, né? Porque na época de Jesus os apóstolos dormiam, né? Mas depois o negócio mudou um pouco. Os apóstolos tinham uma vida de constante oração. Eu acho que eles aprenderam com aquele sono na noite do Getsêmani, porque depois disso eles mudaram. Tiveram uma oração constante. Atos 1,14 fala que todos esses perseveravam unânimes em oração. Olha como que mudou do texto de Jesus com os discípulos, apóstolos no Getsêmani, para agora em Atos. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Meu irmão, isso aqui é bom demais. Atos 10:9 diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Qual que é a hora sexta? Aquele terceiro período, a oração do Mariv, da oração do fim da tarde. Olha aqui, Pedro indo orar. E qual que era quem? Pedro estava entre os três que dormia enquanto Jesus orava do jeito que estava ou não estava? Aprendeu a orar. Até Jesus dando aula, parecia que o povo não aprendia, né? Eu não me frustro não, irmão, que um dia você vai ter que orar, que o bicho vai pegar para o teu lado. Mas eu falo que tem um certo tipo de oração que só pela misericórdia de Deus, mas Deus não ensina a nós fazermos isso. Não faça de Deus um guincho de emergência, é preciso ter lastro de intimidade com o Senhor. Os apóstolos oravam de manhã, de tarde, de noite, no outro dia de manhã, de tarde, de noite, no outro dia de manhã, de tarde, de noite. Vem o dia da tribulação, você tem como se fosse uma reserva, você tem estoque, você tem combustível diante do Senhor, tem lastro diante de intimidade com Deus. Irmãos, eu creio no poder e na graça e na misericórdia de Deus sempre. Mas quando fala que Deus guarda os seus, porque no dia da dificuldade, quando um filho é preso, quando um filho morre, quando um parente morre, quando um pai perde o emprego, quando alguém sofre um acidente, se machuca, quando algum problema acontece na nossa vida, não tem quem não ora. Todo mundo reza, faz alguma coisa, meu Deus, me ajuda. Jonas, no barco, até os ímpios oraram e clamaram, cada um para o seu Deus, mas clamou. Então na hora da aflição, não tem quem não ore, não tem quem não busque, né? Na hora da aflição, até o presbiteriano grita aleluia, né, irmão? Dá uns glória a Deus, né? Mas eu quero ver dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde. Aí chega o dia do carrinho quebrar ali no guincho. Deus, me ajuda, meu carro quebrou, me ajuda. Agora que você vem atrás de mim? Só vai na hora que quando a coisa está ruim. Deus pode operar e responder essa oração, porque Deus é Deus, a contabilidade espiritual é com Ele, mas o que Ele nos ensina, a regra é que nós temos que ter intimidade, clamar a Ele manhã e tarde, à noite, buscarmos ao Senhor, todos os dias. Para começar uma missão, temos que ter uma igreja que ora, temos que ter uma igreja que ora. Segundo, uma missão completa, onde o povo fita os olhos no aflito. O homem mendigava na porta, o homem mendigava
na porta. Aqui diz um verbo grego, atenizo, fixar os olhos em, olhar fixamente sobre, examinar algo. Não basta ver. Você olha, olhou. E se for um jovem, pior, olha e não vê nada. Distraído que só. Homem também, às vezes, também viu, mas não viu, não é, mulherada? Você viu ali uma mulher que estava dando a cantada? Você, quem? Não vi. Homem muitas vezes não vê nem mulher dando cantada nele. Tão distraído que é. Não presta atenção nas coisas. Mulher já é um bicho atento demais. Né? Já viu a mulher dando uma cantada no marido dela. E o marido não viu. Mas a mulher vê. Não é verdade? Então, muitas vezes nós não basta olhar. Você tem que fitar os olhos, prestar atenção, examinar a cena. Ah, meus irmãos, quantos passaram por aquela porta, entraram dentro do templo para clamar, gritar aleluia, glória a Deus, e não viram aquele homem. Se viram, deram esmola e passou. Mas não podemos apenas olhar, nós temos que fitar os olhos, examinar a situação. Você não pode só, passar. Presta atenção. Ali é um ser humano, alguém aflito e necessitado. Fixa os seus olhos. Esse é o papel da igreja. Porque se nós não examinarmos a cena, você não sabe o que fazer, ou você passa adiante. A oração não é um fim em si mesma. É necessário olhar para quem está aflito, pois este é o alvo da nossa missão. Meus irmãos, aquele povo ia orar, orava. Você tem tanta gente religiosa que ora, reza, ora, mas não olha para o aflito. A vida cristã não é oração em si mesma. Eu não vivo para orar. Oração só não se diz que vida cristã é a oração. A oração faz parte, é necessária, eu já falei disso. Mas, não, eu vou lá na igreja orar e pronto. Eu não tenho nada a ver com aquele homem que está na porta. Eu já fiz meu papel. A vida cristã não é, a finalidade não é orar. O meio. Nós oramos para algo, para clamar a Deus, para buscar a Deus. A nossa oração é para servir a Deus, a nossa oração para nos arrepender dos nossos pecados, é um meio e não um fim. Eu vou na igreja, oro, louvo, vou embora. Essa não é a finalidade de você ser crente. A finalidade é de você olhar o coração do aflito e amá-lo. Como de Jesus desceu do barco e olhou para o povo e falou, como um povo aflito, que não tem pastor. Ele olhou, examinou a cena e se compadeceu. É assim que nós temos que olhar o nosso próximo. É assim que nós temos que ver a missão. Porque senão você não vai achar missão. Fazer o quê? O pastor falou assim que tem uma lista de oração. Eu vou orar por quê? Qual motivo de oração? Perdido, um Zezão, um tongo. Qual o motivo de oração? Você sabe por que você não tem 1 hora de oração, de disciplina? Porque você não está olhando aflito para os necessitados. Ou você acha que não tem necessitado em sua volta? Por isso que você acha que você não consegue orar meia hora, 1 hora. Ô pastor, mas é para eu colocar meu nome em 2 lugares ali, 2 meia horas, dá 1 hora. Como que eu vou orar 1 hora? Porque você não está tendo lastro com Deus, você não está tendo intimidade com Deus, e você não está olhando o aflito, você não está vendo a necessidade. Pastor, nossa cidade é pequena. Não tem problema assim. Essa noite, preparando a lição da revista, depois que eu saí da casa do irmão Marcelo, conversei com ele ontem à noite, escutei alguém correndo no corredor de casa, um corredorzinho lateral. Na hora eu pensei que era o Emanuelzinho, meu filho.
Falei, gritei, Emanuel! Aí quando eu saí da sala, fui sentido a cozinha, que é a porta que dá acesso para os fundos. A porta estava fechada e o Emanuel estava no quarto nosso, do casal com a Dani. Falei, opa, não é o Emanuel. Pisada firme. Bu, 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 bu. E eu estava na sala. Para quem conhece a nossa casa, quem está na sala tem aquela janela de madeira, um barulho, um vulto passando ali. Tupi Paulista, na nossa cidade. Não senti falta de nada, está tudo bem, mas deu medo, me assustei. Não tem necessidades? Pergunta para a irmã Maria Augusta. Entraram dentro da casa dela, provavelmente usuários de droga, querendo pegar qualquer coisa para vender, para sustentar seu vício. 2 problemas: a violência e a drogadição. É calma, cidade é pequena, mas também você mora aqui e não tem parente em outra cidade, não? Teu mundinho é só aqui? Você não tem filho em outra cidade? Os irmãos que viajam para ver filhos, você que viaja, meu amado? Temos muitos motivos para orar. A educação do seu filho na escola, quem são seus amiguinhos, quem é a professora, o que estão ensinando, qual é o material didático? Cuidado com o material didático, meu Deus do céu. Fita os olhos nas necessidades. Meu irmão, se você for parar para pensar em oração, quantos assuntos você tem para orar? 1 hora vai ser pouco. Põe o seu nome em 2 linhas lá, 2 meias horas, 2 meia hora, e você vai ser desafiado por Deus a orar, experimentar, porque agora você está aprendendo a orar em cima do olhar para o aflito. Fita os olhos no aflito. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. Meu irmão, esse versículo não tem como. Toda vez que eu leio ele, eu lembro do pastor Messias, Anacleto. Tem uma mania, né? Olhar para a igreja e fala assim: olha nos meus olhos. Não olha para a Bíblia não, olha para mim, olha nos meus olhos. Ele tem essa mania graciosa. E quando eu vejo isso, fitando os olhos, disse: olha para nós. Maravilhoso esse texto. O primeiro verbo ali, fitando, diz assim: aquele homem estava lá havia 40 anos. Onde está esse texto que diz que ele estava há 40 anos? No capítulo 4 de Atos, verso 22. E ninguém olhava ou se importava com ele, apenas davam-lhe esmolas. Os apóstolos, ao olhar para ele, restaurou sua saúde, sua dignidade humana, pois não mais precisa pedir esmolas, e ainda entrou no templo. Irmão, por que a missão é completa? Por que a missão é completa? Porque eles olharam, valorizaram, não menosprezaram, oraram, clamando o poder do Senhor Jesus, e ele foi curado. Mas não só uma cura, mas olharam, olho no olho. Isso é muito bom. Quando eu trabalhei com evangelização no presídio, é triste. O presidiário só com a mão para trás, cabeça para baixo, não olha para o policial, não é? Nunca encarar. O mundo do crime tem muitos negócios de encarar. Eles não encaram, não olham, cabeça baixa, respeito, não olha não. Mas os apóstolos falaram o contrário: olhe para mim, olhe para nós. E oraram, curaram, e esse homem foi transformado, porque agora ele para de pedir esmolas. E agora esse homem, ele entra no templo, e agora ele pode adorar a Deus, porque ele estava na porta. E por que ele estava na porta? Porque não era permitido. Se você voltar os textos em Deuteronômio, fala que ninguém podia entrar no templo
coxo, aleijado, manco, com defeitos, manchas na pele, vários defeitos, não podia ter acesso ao templo. Não era para todo mundo. Essa ideia da santidade, da pureza, que o templo simbolizava. Esse homem não podia entrar. Mas quando ele é corado, imediatamente ele sai pulando, aleluia, glória a Deus. E esse homem é restaurado a sua dignidade, agora ele pode adorar o Senhor. Meus irmãos, tem gente parada na porta da igreja. Ô pastor, estou olhando lá, não tem ninguém não. Tem. Ou se não tem é porque já foram embora, porque ninguém deixou entrar. Como assim não deixou entrar? Quando entram, tem gente olhando de cima e baixo. Que roupa, hein? Fedida, hein? Quando senta do teu lado uma pessoa mal cheirosa, você já dá uma afastadinha. Esse não volta mais. Esse não volta mais. Você acabou de fechar a porta para ele. Mas esse aqui foi convidado a entrar e adorar ao Senhor. Glória a Deus. Olha para nós. Olhar para uma autoridade, estando ele coxo, não era desrespeitoso. Mas o coxo não tinha esperança. Ele pediu esmolas. Interessante que o coxo está acostumado com aquela vidona dele. Pediu esmolas. Mas os apóstolos ofereceu outra coisa. Quando o aflito olha para a igreja hoje, o que ele espera? Quando alguém vem na igreja, o que está esperando? Ser acolhido, ser amado ou receber esmolas? Alguns têm sido até desrespeitados e mandado embora. Você tem coragem de dizer para alguém: olhe para mim, olha aqui, eu te amo, Jesus também te ama, levanta. Tenho algo mais para te dar do que esmolas. A igreja não dá esmola, irmão. A igreja não dá esmola. A igreja não está aqui para dar esmola e nem vender uma cesta básica por uma presença no culto. A igreja tem muito mais para oferecer: salvação, transformação de vida, dignidade humana. Não é uma cesta básica que nós temos para oferecer, mas é a Cristo, é a salvação, é a dignidade, é a transformação. Deus em o Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito Santo faz uma obra completa. A missão é completa na vida da pessoa. Eu creio nisso, amém? Nós temos algo especial para oferecer. E o que nós temos para oferecer? Nós temos para dar aquilo que Deus manda. Verso 5 diz: esperando receber alguma coisa. O que ele queria receber? Mas o povo diz, os discípulos, os apóstolos falaram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ali está escrito: o povo espera receber aquilo que veio pedir. Parece redundante, mas o povo tem um anseio no coração, e eu quero isso de Deus. Em algum momento eu te pergunto: o coxo em algum momento esperou ser curado? Em algum momento o coxo esperou entrar dentro do templo? Não vê isso no texto. O coxo em todo momento, mesmo de cabeça baixa, com a mão estendida, pedindo aos discípulos uma esmola, pelo amor de Deus. Fazendo uma paráfrase com a música aqui: uma esmola por caridade. Uma esmola. É isso que esse coxo estava esperando. Parece-me que o povo não sabe pedir, né? Ele estava no templo pedindo esmolas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis. Homens de pequena fé. Ele estava no templo, diante dos sacerdotes, passando por ele e pedindo esmola. Irmão, tem coisa que a gente precisa mudar a nossa oração.
Deus não quer dar esmola. Deus não quer dar esmola. A missão da igreja é levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela é muito maior. Parece que é frustrante para alguns. Não, mas você não vai me dar esmola? Não. Não, mas eu fui na igreja para arranjar namorado e não arranjei? Fui na igreja para arranjar um emprego, mas não arranjei? É, na verdade. Fui na igreja para pagar minhas dívidas e não consegui pagar. Será que Deus só quer dar isso para você? O que Deus tem para a tua vida? Deus cura, salva, santifica e gera novos discípulos. Ele cura também, aleluia, amém? Eu creio nisso. Eu creio que também Ele salva, especialmente, santifica, renova, limpa, mas também Deus quer gerar discípulos. E por que eu digo que gera discípulos? Uma missão completa gera uma nova oportunidade, novas oportunidades. O verso 19, nós não lemos, paramos no 12, mas vai à frente aí, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pedro, depois dessa cena, começa a pregar o Senhor Jesus, aquele que vocês crucificaram e mataram. Depois desse texto do verso 12, se estende Pedro pregando, porque ele foi indagado: como que vocês curaram? Ele fala: não fui eu que curei, mas foi pelo poder daquele que vocês mataram. E gerou uma oportunidade de pregação do evangelho. E Pedro fala: vocês querem saber como que eu curei? Primeiramente, não fui eu. E agora eu vou falar quem curou. Pau. Meu irmão, uma missão gera oportunidade para outra missão. Você prega para um indivíduo de uma família, e esse conta para o outro, e aquele ali fala assim: quem abençoou a vida? Eu fui lá naquela igreja. E que igreja que você foi? Lá na IPI de Tupi, que bênção. Então como é que é? Eu quero falar com o pastor, com o presbítero, eu vou lá também. E uma missão gera outra missão. Pedro prega para aqueles que se admiraram do templo, e para aqueles que duvidaram e queriam prendê-lo. E aliás, prenderam. Pedro prega para todos esses. Meu irmão, a missão completa cura o aflito. Chama um povo à oração. Chama um povo para prestar atenção em quem está aflito. Mas também uma missão gera outra missão, e não para, e não para, e o povo tem mais trabalho, mais missão, mais missão, mais missões e missões. Um discípulo gera outro discípulo. É uma corrente que não deve ter fim, mas infelizmente tem quebrado. Essa corrente tem quebrado os seus elos. Sabe quando? Quando aquele que te evangelizou alimentou mais uma corrente, e você parou de pregar, e a corrente quebrou com você. Você talvez está sendo culpado por não gerar novas oportunidades. Você não está contando para os outros o que Deus fez na sua vida. Ou está? Porque a missão completa, vai levando para frente e gerando oportunidades e oportunidades. Como é bom. O coxo também deu seu testemunho. Não só Pedro. Mas perguntaram: e aí, pai, como que você foi curado? Falei: interessante. Texto de Jesus, quando curou aquele cego e pôs o barro com cuspe nos seus olhos. Rapaz, quem te curou? Eu falei: não sei, na época que antes eu não olhei direito, estava cego. Como que eu vi quem cuspiu nos meus olhos? Não vi, estava cego. Mas depois, quando os meus olhos se abriram, eu lavei. E abri, o homem não estava mais lá, não sei quem foi não. Estão dizendo aí que foi Jesus. Mas eu não vi. Mas não importa quem me curou, eu sei que era cego e agora vejo. Aleluia. E ele testemunha. Ele testemunhou. Você está quebrando a corrente da evangelização.
Você está estragando aquilo que Deus espera que a igreja faça, oportunidades e oportunidades. Hoje é dia da igreja pensar nessa sua evangelização completa. Em nome de Jesus, irmãos. Precisamos manter uma vida de oração. Precisamos ter os olhos atentos para a necessidade daqueles que têm passado por aflição. Precisamos dar ao povo aquilo que Deus manda dar, não o que o povo pede, porque talvez o povo não saiba pedir, você não sabe pedir, espere pelo que Deus tem para te dar, mas você, como agente de transformação, clama: Deus, o que eu tenho para fazer na frente e na vida desse aflito? Faça aquilo que Deus te mandar. E quarto, a missão gera novas oportunidades. Eu vejo alguns bancos vazios, eu fico pensando: alguém quebrou a corrente da continuidade da pregação do Evangelho. Alguém recebeu do Senhor e não fez mais um novo elo. A corrente se quebrou e o banco está vazio. A missão gera novas oportunidades, mas você tem que abrir a boca, você tem que dar o testemunho. Amém? Demoniado gadareno curado saiu a pregar. Mulher samaritana saiu a falar. E você? Tema nosso é evangelização. Nossa igreja está com a missão de pregar o Evangelho. Sempre teve e vai continuar tendo. Não só porque agora nós temos esse tema no nosso mural. Mas a igreja não pode perder as suas oportunidades.